Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Verne Frank. Tornando-nos misericordiosos. Grandiosidade oculta. Ao retornar de uma conferência, o bispo Roberts pediu a uma família metodista um lugar para passar a noite. Como sempre, ele estava vestido com roupas simples, mas naquela ocasião elas estavam também empoeiradas e ele cansado. Ao chegar, a família assumiu ser ele um camponês em viagem. Permitiram que ele se acomodasse, alimentasse seu cavalo e depois se assentasse na sala. A família já havia jantado e ninguém perguntou se ele já havia se alimentado antes de chegar ali. Aconteceu também que o pregador daquela região veio pousar na mesma casa. Jovem e fútil, passou a noite em animada conversa com a jovem da família, fazendo alusões ocasionais e desdenhosas ao velho que se assentara silenciosamente num canto da sala. O pobre bispo, depois de longo tempo assentado, sem receber qualquer atenção além daquelas alusões, foi se deitar. O quarto ficava sobre a sala, e enquanto orava com sentimento paternal pelo descuidado jovem pregador, ainda podia ouvir a zombaria acompanhada das risadas. Finalmente a família se recolheu, sem se reunirem para um momento devocional. O jovem pregador subiu para dormir no mesmo quarto do bispo. — E aí, velhote, já está dormindo? — perguntou ele ao se deitar. — Ainda não, meu senhor — respondeu o bispo. — De onde você está vindo? — Venho do leste das montanhas. — Do leste das montanhas? Mas de que lugar? — Baltimore, foi a resposta. — Baltimore, onde ocorreu nossa conferência. Você soube de alguma coisa a respeito dela? Estamos na expectativa que o bispo Roberts passe por aqui ao retornar da conferência. — Sim, meu senhor, respondeu o bispo com humildade. Ela terminou antes que eu viesse para cá. Você já viu o bispo Roberts alguma vez? Sim, com certa frequência. Deixamos Baltimore juntos. Juntos? Qual é o seu nome? Roberts, senhor. Roberts, desculpe-me, mas você é parente do bispo? As pessoas normalmente me chamam de Bispo Roberts, senhor. Bispo Roberts? Bispo Roberts? Você é o Bispo Roberts? O jovem e agitado pregador ficou mudo e sem graça. Implorou desculpas ao homem idoso e insistiu em chamar a família, parecendo desejoso de fazer qualquer coisa para redimir-se. O bispo admoestou-lhe de maneira carinhosa. O jovem pregador, em lágrimas, prometeu nunca esquecer aquela admoestação. O venerável e compassivo bispo sabia o que era a futilidade da juventude. Ele deu àquele jovem conselhos paternais e orou com ele, mas não permitiu que a família fosse chamada, ainda que não tivesse comido nada desde o café da manhã. Na manhã seguinte, depois de haver orado novamente com o jovem, o bispo Robert saiu antes da família acordar. Desejava poupá-los de uma explicação constrangedora. Durante a próxima conferência, o jovem pregador procurou o bispo. Chorando, ele reconheceu novamente seu erro e tornou-se ministro útil nas mãos de Deus. Bispo Roberts referiu-se ao incidente várias vezes, sem, no entanto, revelar o nome daquele jovem. Essa história chamou minha atenção, primeiramente porque estive por 3 anos no campus da Universidade em Seattle, onde morei no Roberts Hall, um dormitório assim chamado em homenagem ao bispo. Em segundo lugar, não fosse a graça de Deus, nos meus anos de juventude, poderia ter sido descuidado como aquele jovem pregador. Quão grande é a fidelidade de Deus ao lidar conosco! Um homem consagrado e com vasta experiência explicou como o tratamento de Deus em sua vida era semelhante aos 2 ponteiros de um relógio, sendo o ponteiro menor o da disciplina e o ponteiro maior o da misericórdia. Devagar e infalível,
o ponteiro da disciplina prossegue e admoesta a cada badalada do relógio. Contudo, o ponteiro da misericórdia mostra 12 vezes mais bênçãos para cada badalada de disciplina e provação. Ambos estão afixados de forma segura no eixo central, o grandioso e imutável coração do nosso Pai, que por nos amar tanto, não permite que permaneçamos do jeito que somos. Pai, sei, por meio da tua mão de disciplina, que a menos que voluntariamente me humilhe, serei humilhado. Sei também que por tua mão de misericórdia, todas as vezes que fizer a escolha correta, tu me elevarás de maneira que não esperaria. Tu és santo e digno de confiança. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro 5, 5 e 6.